Boa noite, gente. Hoje eu vou apresentar o artigo que é uma revisão sistemática sobre fisioterapia respiratória em unidade de terapia intensiva neonatal. O nosso grupo é composto por eu, Gabriela Thalissa, Mariana Fraga, Jaqueline Almeida e Tairone Wesley. Então, sendo uma modalidade relativamente nova, a terapia intensiva neonatal, realizada pela fisioterapia de forma interdisciplinar, tem como papel identificar fatores de riscos que podem ocasionar posteriormente ao bebê, como distúrbios de desenvolvimento motor, mental, sensorial e emocional, evitando problemas decorrentes da prematuridade. O papel da fisioterapia vai desde desenvolvimento global, como reeducação respiratória, incluindo melhora das trocas gasosas, adequação do suporte ventilatório, prevenção e tratamento de complicações pulmonares, e manter a permeabilidade das vias aéreas, otimizando sua função até o desmame da ventilação mecânica. Assim sendo, as unidades de terapia intensiva têm um custo mais baixo com a hospitalização e menor tempo de internação. O objetivo do estudo foi realizar uma revisão sistemática de literatura sobre prescrição fisioterapêutica, indicações, contraindicações e efeitos da fisioterapia em unidade de terapia intensiva neonatal. O estudo foi realizado através de uma revisão sistemática de literatura, utilizando a base de dados PubMed e outras bases de forma secundária, como Medline, Pedro e Linux, apenas com artigos publicados na língua inglesa. A pergunta norteadora da busca foi: como se dá assistência fisioterapêutica em unidade de terapia intensiva neonatal? As palavras-chave utilizadas foram cuidados intensivos e fisioterapia neonatal, cuidados da unidade neonatal e fisioterapia, terapia intensiva no recém-nascido e fisioterapia, cuidados nas unidades neonatal e fisioterapia, cuidados intensivos no recém-nascido e fisioterapia, cuidados intensivos de recém-nascidos e fisioterapia. Como critérios de inclusão, foram usados artigos clínicos, revisões sistemáticas de literatura, meta-análises, conteúdos com acesso completo livre, publicados entre 2003 e 2013, já que a fisioterapia faz parte desse contexto como atuação interdisciplinar na equipe de UTI neonatal por volta dos anos 2000, e o prazo final se deve ao limite de conclusão do estudo. Como critérios de exclusão, foram usados estudos de caso, estudos com a metodologia pouco definida, cartas ao editor e publicações duplicadas nesses anos de 2003 a dezembro de 2013. Como resultados, foram encontrados 1.545 artigos, desses, 1.539 foram excluídos e apenas 6 artigos foram selecionados. Não foram utilizados artigos não específicos da fisioterapia em UTI neonatal. Possibilitou-se nesse seleto de artigos a análise sobre as intervenções fisioterapêuticas variáveis e o desfecho da atuação da fisioterapia, sendo positiva ou negativa, bem como a análise dos objetivos fisioterapêuticos, indicações e contraindicações. Essa primeira tabela possui um resumo dos artigos incluídos na pesquisa. Esse primeiro artigo nos fala da fisioterapia aquática em neonatos estáveis, onde foi possível observar a diminuição da frequência cardíaca e diminuição da frequência respiratória, e um aumento na saturação de oxigênio. O segundo artigo é uma análise crítica sobre a fisioterapia respiratória em recém-nascidos. Ela utiliza como técnicas a drenagem postural, vibração, aspiração e tapotagem. Apresenta efeitos positivos na remoção de secreção das vias aéreas, aumento dos níveis de oxigênio e pressão arterial,
redução dos episódios de atelectasia pós-extubação, aumento da frequência cardíaca e diminuição da oxigenação arterial. O terceiro relata a fisioterapia respiratória sobre a função cardiopulmonar em recém-nascidos pré-termos de muito baixo peso, utilizando a tapotagem, vibração, aparelho de ventilação mecânica invasiva, aumento do fluxo respiratório, aspiração, estímulo de tosse e posicionamento, onde a aspiração apresentou repercussões nocivas à função cardiopulmonar. O quarto artigo selecionado fala sobre a terapia respiratória neonatal no novo milênio e traz como intervenções analisadas a drenagem postural, vibração e percussão, apresentando facilitação do desenvolvimento neurológico. O estudo Fisioterapia pós-extubação de rotina apresentou como técnicas a pressão positiva contínua, drenagem, percussão, aspiração e teve como resultados a reexpansão pulmonar, melhora da ventilação-perfusão e não houve aumento de anormalidades na ultrassonografia de crânio. Como efeito a ser analisado, a fisioterapia respiratória não reduziu significativamente o risco de colapso pós-extubação. E por último, a segurança e eficácia da fisioterapia respiratória em recém-nascidos. Para isso, as técnicas de posicionamento prono, vibração, aspiração e percussão foram utilizadas, trazendo menor estresse. Porém, uma doença que afeta o sistema nervoso central, a porencefalia, pode ser uma complicação da fisioterapia respiratória em pré-termos. A aspiração teve maior influência em função cardiopulmonar e não preveniu a atelectasia. Em relação às prescrições, indicações e contraindicações da fisioterapia em UTI neonatal, os artigos também foram citados. Para a fisioterapia aquática, são indicados bebês estáveis, com liberação para banho e com anormalidade comportamental, como aumento de estresse, mas é contraindicados para recém-nascidos com suporte ventilatório e com malformações congênitas. Mas ela reduz sinais de dor, melhora o sono, previne estresse e agitação. A fisioterapia respiratória reduz morbidade e tempo de internação, previne e trata complicações respiratórias e necessita de higiene brônquica. O terceiro artigo, a fisioterapia respiratória com função cardiopulmonar, é indicada para síndrome aspirativas, SARA, pneumonia, atelectasia, displasia broncopulmonar, presença de roncos ou estertores grossos, favorecendo o desmame da ventilação mecânica, mas é contraindicada para pneumotórax não drenado, persistência do canal arterial e coagulopatias. Para o novo milênio, a prescrição é para facilitar o desenvolvimento neurológico e aumentar a sobrevida em baixo peso. Já no último artigo, de pós-extubação de rotina, o intuito é prevenir a atelectasias. Esse artigo mostrou que a fisioterapia respiratória e neuropsicomotora em UTI neonatal traz grandes benefícios para os bebês, como melhora do sono, melhora do estresse, da função cardiorrespiratória e facilidade para desenvolver os marcos neuropsicomotores, a família, trazendo tranquilidade e conforto, e ao hospital, tendo menos custos pelo tempo de internação, justificando a equipe multidisciplinar. No entanto, há uma heterogeneidade dos estudos, já que as pesquisas atuais sobre fisioterapia no período neonatal, as evidências benéficas e adversas são limitadas. Contudo, para nortear as prescrições fisioterápicas, existem indicações específicas e claras, mesmo nesse artigo, como para as atelectasias, pneumonias, higiene brônquica e SARA. Essas são as referências do nosso artigo e muito obrigada.